Fala, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de área. Bem, na nossa última atividade diversificada, eu pedi que vocês fizessem no GeoGebra um retângulo, e aí descobrissem alguma relação, daquele retângulo com o quadrado e, consequentemente, vocês iriam acabar descobrindo qual é a fórmula, que a gente utiliza para calcular a área de um retângulo. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, tudo bem? Então, antes de falar sobre a fórmula, a gente vai entender esse pequeno exemplo aqui, ó. Considere os retângulos representados a seguir. Então, você tem um retângulo aqui, ó, com 1 centímetro aqui e 3 centímetros aqui. Aqui você tem já um maior, 2 centímetros e 4 centímetros. E aqui você tem também 2 centímetros e aqui 5 centímetros, um pouquinho maior também, tudo bem? Vamos calcular a área desses retângulos tomando como unidade de área 1 centímetro quadrado. Então, a gente vai calcular a partir desses quadradinhos que a gente está vendo aqui de áreas, de área de 1 centímetro. Então, você vai ter 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. É como se a gente fosse pegar aqui agora, ó, e dividir esse retângulo em vários quadradinhos aqui, tá bom? 1 centímetro quadrado. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, na figura azul, eu peguei e dividi aquele retângulo em 3 quadrados de 1 centímetro quadrado, tá bom? Então, você percebe que tem 3 quadrados de 1 centímetro quadrado, ou seja, eu chego na conclusão que a área daquele primeiro retângulo azul é de 3 centímetros quadrados, tá bom? Calma aí que eu já mostro o restante. Vamos entender o vermelho aqui agora, o retângulo vermelho. Dividir mais uma vez em quadrados, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então você tem aqui 8 quadrados de 1 centímetro, então na verdade eu tenho que a minha área é igual a 8 centímetros quadrados. Tudo bem? Isso aqui, crianças, serve para, se você estiver trabalhando numa malha quadriculada, como a gente está vendo aqui, que é os quadradinhos, e você souber o formato, o tamanho daquela área, daqueles quadradinhos, você consegue descobrir a área de algumas figuras com aquela malha. Tudo bem? E aí, vamos agora para o terceiro exemplo aqui, que é esse retângulo amarelinho. Então, você conseguiu dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados de 1 centímetro quadrado, como a gente viu anteriormente. Ou seja, se eu tenho 10 quadrados de 1 centímetro, então eu tenho 10 centímetros quadrados. Qual a relação que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego na hora que eu analiso os lados desses retângulos, de cada um aqui? Olha só, eu tenho aqui, eu disse que esse retângulo mede 3 centímetros quadrados. E tenho aqui que aqui um lado é 3 e o outro é 1. Perceba que se eu fizer a multiplicação entre os lados, ó, 3 vezes 1, eu encontro exatamente a área que eu achei, que é de 3 centímetros quadrados. A mesma coisa, se eu pegar o 4 e multiplicar pelo 2, eu encontro a área que eu achei, 8 centímetros quadrados. Da mesma forma que se eu pegar o 5 e multiplicar pelo 2, eu encontro também a fórmula, a área dos 10 centímetros quadrados. Tá bom? A área desse retângulozinho ali. Ok, crianças? Mas olha só, a gente está trabalhando com figuras pequenas, mas vamos entender esse exemplo aqui. Para calcular a área da superfície de um muro retangular de 30 metros de comprimento por 4 metros de altura, então, se eu for calcular uma área dessa superfície que agora aqui é maior, não é simplesmente os quadradinhos que a gente trabalhou, os retângulos que a gente trabalhou anteriormente, agora já é um pouco mais complexo, Eu vou precisar, então, fazer o desenho dessa área aqui, desse retângulo aqui, e encher de quadradinhos igual a gente fez anteriormente. A gente vai conseguir fazer isso, por exemplo, num terreno grandão, como é o caso aqui de 30 metros, certo? Vamos ver, Aí o garoto responde, não é necessário, Basta imaginar os 30 quadrados da fileira de comprimento, e os 4 quadrados da fileira de altura. Então, é como se você fosse desenhar os quadradinhos aqui, ó, o comprimento e a altura, certo? Você vai fazer 30 de comprimento e 4 fileiras de altura. E multiplicar esses números. Então, a garotinha acabou de falar para a gente aqui agora a fórmula da área de um retângulo, certo? Então, respondendo à questão, eu teria que a área dessa superfície que o garoto está falando aqui, que a questão está falando aqui, é o quê? É 30
metros vezes 4 metros, ou seja, 120 metros quadrados. Imagina se você fosse contar 120 quadradinhos, daria muito trabalho, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, ó, se eu tenho aqui um retângulo de 30 metros de comprimento com 4 de largura aqui, a altura, né? Certo? Eu posso fazer o quê? Pegar o 30 e multiplicar pelo 4 e eu vou achar a minha área de 120 metros quadrados. Então, utilizando esse procedimento, aí eu consigo calcular a área de qualquer retângulo. Tudo bem, crianças? Então, eu chego na seguinte conclusão, que a fórmula para calcular a área de um retângulo é dada por área é igual a base vezes altura, tá bom? Que eu estou chamando aqui de B vezes A. Essa altura algumas vezes vai aparecer também como H, é muito importante destacar isso aqui para vocês, mas por enquanto a gente vai chamar aqui de A. Tudo bem, crianças? Então, qualquer retângulo pode ser calculado, qualquer área, né, de retângulo pode ser calculado com essa fórmula aqui. Observação. Ao calcular a área de um retângulo, deve-se verificar a medida da base e da altura, né, se elas estão na mesma unidade de medida. Então, observa só, você não pode pegar algo que está sendo medido, né, um lado que está sendo medido em centímetros, com o outro lado que está sendo medido em metros, e fazer o cálculo da área. Não. Ou você faz tudo em centímetros, ou você faz tudo em metros, tá bom? Então, observa, se os lados estão em centímetros, a área é dada por centímetro quadrado. Por quê? Porque você vai estar multiplicando centímetro de um lado com centímetro de outro, então você vai ter aqui o centímetro ao quadrado, tá bom? Se os lados estiverem em metro, né, estão em metro, então a nossa resposta vai vir como metro ao quadrado. Então, quando a gente estiver falando de área, a gente vai colocar sempre ao quadrado. Então, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, né, depende muito da unidade de medida que a gente está usando. E destaco mais uma vez, você não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes. Se um lado está em centímetro, o outro também tem que estar em centímetro. Se um lado está em metro, o outro também tem que estar em metros. Ok? Vamos assistir aqui, então, esse pequeno vídeo, né, que é muito utilizado, né, do cálculo de áreas. Né, a gente vai perceber que a matemática, né, é muito utilizado nesses cálculos de áreas de terrenos. Né, é o que a gente vai ver aqui agora, e também para fazer as plantas de algumas casas, prédios, etc. Desde 2008, os preços dos imóveis no Brasil não param de crescer. Em várias capitais, os aumentos são maiores do que a inflação. Na cidade de São Paulo, imóveis menores, com um dormitório, registraram a maior alta nos preços. Existem kitnets que ultrapassam R$ 1 milhão. Com o objetivo de aumentar os lucros, as construtoras diminuem cada vez mais o espaço dos apartamentos, enquanto elevam os preços que cobram por eles. Para visualizar e perceber a diferença entre espaços de tamanhos diferentes, use este simulador. Com ele, você poderá mobiliar um imóvel de 70 metros quadrados e outro de 20 metros quadrados. Bem, crianças, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Vocês estão vendo aqui, né, que a gente está trabalhando com áreas diferentes. Então, na verdade, o meu interesse é que vocês compreendam o que é, então, 20 metros quadrados, o que seria um apartamento, né, um kitnet de 20 metros quadrados, e o que seria um apartamento de 70 metros quadrados. O que dá para você colocar dentro de um apartamento, dentro de um quarto, né, de 20 metros quadrados. Tá bom? E aí, com esse simulador aqui, vocês conseguem compreender melhor essa questão de tamanho, né? De espaço, digamos assim. Ah, professor, onde é que eu vou encontrar isso aqui? No livro digital de vocês, tá bom? Vocês já sabem, provavelmente já devem ter trabalhado com outros professores, né? Que o livro de vocês também existe em formato digital. Tanto é que no início do livro, você tem um código para acesso desse livro digital, tá bom? Então, se vocês procurarem lá exatamente nesse conteúdo da área que a gente está trabalhando aqui, você vai encontrar esse mesmo vídeo que a gente encontrou aqui, né? Obviamente, a gente está falando de forma online, né? Então, você vai acessar no computador, no celular, vocês vão encontrar esse vídeo e lá você vai conseguir fazer a simulação. Então, você vai poder clicar aqui, né, nesse apartamento aqui de 20 metros quadrados, ou vai poder clicar nesse apartamento aqui de 70 metros quadrados e observar o que dá para você fazer com 70 metros quadrados. O que dá para você colocar? Uma cama, né, um guarda-roupa, né, e você vai compreender melhor essa noção de espaço. Então, a gente viu a área de um retângulo e vamos agora chegar na conclusão da área do quadrado, que basicamente é a mesma fórmula. Vamos entender agora. Ó.
Já vimos que o quadrado é um caso particular de retângulo. A gente viu isso aqui na própria atividade diversificada, né? Então, você percebe que o quadrado é, na verdade, um retângulo, ok? Cujos lados têm a mesma medida. O retângulo você não precisa ter a mesma medida dos lados, né? Só que o quadrado você tem, né? Mas não deixa de ser um retângulo, porque você tem 2 aqui e 2 aqui. A única diferença é que eles são iguais aqui nesse caso do quadrado, tá bom? Então vamos determinar a área de um quadrado cujo lado mede 2 centímetros. Se eu estou falando que o quadrado é um retângulo, e eu sei que a área do retângulo é igual a base vezes a altura, como a gente viu anteriormente, então basta que eu multiplique aqui 2, né, por 2, né, ou seja, base por altura. Então, quando você faz 2 por 2, você tem um resultado de 4 centímetros quadrados. Isso utilizando a fórmula do retângulo, porque eu acabei de afirmar para vocês que o quadrado nada mais é que também um retângulo, tá bom? Só que você percebe que num quadrado, esses lados são iguais, como a gente falou, né? Você tem aqui um lado de medida, deixa eu apagar aqui, você tem um lado de medida 2 por 2. Então, se eu fosse pegar um lado e multiplicar pelo outro lado, que eles são iguais, então, basicamente, eu posso calcular a área de um quadrado como o lado ao quadrado. Ao invés de ficar fazendo base vezes altura, eu simplesmente pego um deles, né? No caso aqui o 2, e elevo ao quadrado. Então, vai dar o mesmo resultado. Quando você faz base vezes altura, você vai multiplicar 2 por 2, vai dar 4. Da mesma forma que se você pegar o 2 e elevar ao quadrado, vai dar também o resultado 4, como a gente viu anteriormente, tá bom? Então, o quadrado é um caso especial, né, um caso particular de retângulo, sim, né, você pode calcular a área de um quadrado utilizando a área de um retângulo, sim, né, mas é bem mais fácil você fazer logo por potência. Então você faz aqui o lado ao quadrado e pronto, você vai encontrar a área daquele quadrado. Bem, crianças, então basicamente hoje a gente fez uma conclusão da nossa atividade diversificada, porque a gente já compreendeu que a área desse retângulo e a área do quadrado eram parecidas ali pela atividade. Quem fez a atividade bem feita compreendeu isso, né? Mas a gente precisava reafirmar isso aqui na aula de hoje, tá bom? E aí, para ver se de fato a gente entendeu o conteúdo, tem esses exercícios aqui, a página 311, as questões 2 e 3, página 312, eu coloquei questões aqui, me desculpe, tá bom? É questão, tá bom? Questão 6, tá bom? Apenas a questão 6 dessa página 312 para a gente exercitar um pouquinho esse conteúdo que a gente viu hoje, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.